caríssimos irmãos, hoje nós vamos fazer o segmento Caminhos de Santidade. Então nós estamos seguindo o livro do Padre Francisco Fausto, Para Estar com Deus. E as temáticas que nós tivemos nos encontros anteriores foram a oração, Deus sempre nos fala. Depois, a oração mental. Depois, a meditação. Depois, o recolhimento. Depois, a sinceridade. E hoje nós vamos pegar essa temática que é detestar o que ofende a Deus. Como o caminho que foi feito até agora fala da vida da oração, da vida de encontro com o Senhor, então esse tema hoje ele vai dizer o quê? Orar é falar com Deus, é um diálogo com Deus e é um encontro de confiança com o Senhor. Então vai dizer o autor, essa é uma verdade básica que procuramos não perder de vista nas reflexões anteriores. Mas para que a oração seja esse diálogo de amor, de confiança com o Senhor, é necessário que nós detestemos tudo aquilo que nos afasta de Deus ou que ofende a Deus. Toda a oração cristã deve ser sempre uma procura sincera do amor de Deus, um intercâmbio entre Deus e nós. E ele vai perguntar, como é possível dizer a Deus sinceramente que nós o amamos, se não nos importamos com aquilo que na nossa vida o ofende, e nem que seja de leve? Seria como se, ao mesmo tempo, dizemos ao Senhor, eu te amo, mas friamente nós espetamos pregos nele, vai dizer o autor. Então, se a vida de oração, que é a alma da vida espiritual, que conduz a vida espiritual, se a vida de oração é esse encontro de confiança, de fé e de amor ao Senhor, isso significa que tudo aquilo que ofende a Deus, que é contrário à palavra de Deus, nós precisamos detestar com todo o nosso coração. Poderíamos dizer de outra maneira, tudo aquilo que é pecado e leva ao pecado, nós nos arrependemos e procuramos nos afastar definitivamente. O primeiro requisito para desterrar, para tirar esse mal que está em nós e que o Senhor condena, é nos comportar com uma disposição clara, habitual, atual de aversão ao pecado. Então aqui uma ideia muito importante, uma disposição, ou seja, uma atitude interior clara, habitual, constante, atual, que é uma realidade de cada momento, é uma decisão de cada momento. Então, essa disposição de aversão ao pecado. Aversão ao pecado. Devemos sentir no coração o horror ao pecado grave. A primeira coisa importante, o horror ao pecado grave. E depois, temos que detestar também o pecado venial deliberado. O pecado venial. O pecado venial, ele não rompe com Deus, mas ele esfria a nossa relação com Deus, que é relação de amizade, de amor. Então é necessário que deteste também, que a pessoa combata na sua vida espiritual todo pecado venial deliberado, porque eles debilitam, enfraquecem os canais por onde a graça de Deus chega na nossa vida. Quais são os pecados veniais? A lista é muito grande.
O autor ele traz alguns exemplos. Por exemplo, bastem uns poucos exemplos corriqueiros: irritações, impaciências em casa e no trabalho, que se repetem de maneira habitual, palavras e olhares que magoam, muitas concessões à preguiça, que nos levam a fazer mal o trabalho, a adiar os deveres que custam, dedicar menos tempo que o devido a Deus e aos outros. É uma lista que já faz questionar muito, né? Imagina, então, essas irritações e paciências do cotidiano, olhares, palavras que magoam, a preguiça no trabalho, adiar os deveres que nós não gostamos de cumprir. Depois, dedicar menos tempo a Deus e aos outros, os caprichos da gula. Depois ainda, uma curiosidade mórbida, que muitas vezes leva a buscar nos meios de comunicação o que não convém, que nos põe em perigo de pecar contra a castidade. Pequenas maledicências, falar mal dos outros, pequenos julgamentos que nós fazemos dos outros. São diversos pecados que podem não ser graves, mas esfriam a nossa amizade com o Senhor. E o autor ele vai se perguntar: então o que nós devemos fazer? Dizer a Deus: sim, eu te amo, e ao mesmo tempo empregar toda a força do nosso amor numa luta diária por vencer os hábitos maus e os pecados. Uma luta diária contra os hábitos maus e os pecados. Como fazer isso? Primeiro, confissão frequente, com verdadeira dor e arrependimento dos pecados, com o desejo de nos corrigirmos e de reparar os pecados. Daí que vem também depois a penitência das confissões, é uma maneira de reparar os pecados. O pecado é um desamor a Deus. Então, pela penitência, nós realizamos um ato de amor pelo qual nós queremos reparar o desamor do pecado. Exame de consciência todas as noites. Então, além da confissão frequente, exame de consciência todas as noites. Pedir conselhos e leituras que nos orientem nas lutas concretas. Porque se cada um de nós é diferente, então cada um de nós tem defeitos diferentes, hábitos maus enraizados. Então nós precisamos de uma luta que é uma luta muito personalizada. Pedir conselhos, leituras que nos ajudam a ter lutas muito concretas, como nós vimos anteriormente naquela lista de pecados veniais. Talvez o defeito que mais esteja presente no meu cotidiano sejam as irritações e impaciências do cotidiano. Então eu preciso buscar meios e propósitos muito concretos sobre isso. Talvez seja a preguiça, não cumprir bem as minhas tarefas diárias, ou talvez a outra área sejam as palavras que ofendem, que ferem, que dividem. Talvez os julgamentos, as palavras más, as maledicências. Então nós precisamos ver quais são os nossos defeitos e precisamos ter propósitos muito concretos para lutar. O autor ainda vai dizer: sermos mortificados. As mortificações, que é fazer morrer aquilo que há de pecado em nós. Então, pequenas mortificações, renúncias que nos ajudam a vencer o pecado, a fazer morrer o pecado
que está em nós, né? Então, através desses meios, nós poderemos lutar contra o pecado, contra aquilo que ofende a Deus na nossa vida. Então, hoje, a partir desse encontro que nós estamos aqui fazendo, nós já podemos sair daqui com algum tipo de propósito. Qual é a área na minha vida cristã que é mais frágil, que eu preciso dar mais atenção? Quais são os pecados que mais me afastam de Deus e das pessoas? Quais são os pecados que mais se repetem? O que na minha vida está desagradando a Deus? É bom hoje fazer algum propósito concreto. Que Nossa Senhora nos ajude a ter sempre esse autoconhecimento e nos ajude a fazer propósitos que sejam muito práticos e que produzam frutos de graça e de santidade na nossa vida, para que nós façamos um verdadeiro caminho de santidade. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos conduza. Amém.